E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. E antes de tudo, eu vou apresentar quem está nos acompanhando aqui. Estamos aqui com o Eduardo de Abreu. E aí, galera? Eduardo Oliveira. Oi, gente, tudo bom? Guilherme Dória. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? E Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? E quem está falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Bom, pessoal, a gente está na última lição desse trimestre e a gente vai falar sobre algo que é muito debatido no mundo cristão, que é a guarda do sábado. O título da lição é O Sábado e a Lei de Deus, e o texto-chave diz o seguinte: Mateus 5:18, diz assim: Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, pessoal, como o Lucas falou, nós vamos falar sobre o título da lição, que é o sábado e a lei de Deus. Então, a gente sabe que o sábado foi sempre um assunto muito debatido no mundo cristão. Há quem diz que a guarda é necessária, é biblicamente correta. Há quem diga que Cristo, quando morreu na cruz, aboliu a lei, especialmente o sábado, e muitos dizem que não estamos mais presos às tábuas de pedras e leis escritas, mas sim sobre uma nova lei de Deus, maior e espiritual. As pessoas tentam argumentar contra o sábado de muitas maneiras diferentes. Muitos já foram acusados de legalistas apenas porque decidiram seguir esse mandamento. A questão é, se você guarda o sábado, saiba que um dia sua crença nesse mandamento será questionada. Por isso, é necessário que você conheça, estude o máximo possível a respeito das crenças fundamentais que nós, guardadores do sábado, defendemos. Por que isso? Porque para a gente compreender com mais profundidade a nossa fé e aprender como defendê-la se um dia for questionada. Então, o objetivo principal da lição é apresentar as verdades ensinadas na Bíblia a respeito do sábado, como também dos 10 mandamentos. A lição abordará principalmente a questão do sábado. Então, eu já começo com uma pergunta. Vocês sabem qual é o real significado do porquê de guardar o sábado? Vamos guardar o sábado porque é o dia que Deus escolheu para descansarmos no Senhor. Por isso, o objetivo de Deus ao nos dar o sábado é para que lembremos que Ele criou todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Ou seja, o sábado nos lembra que Deus é o Criador. Eu acho que o principal motivo, da guarda do sábado não é só para que a gente possa descansar, mas sim que a gente possa tirar um dia para focar mais nas coisas de Deus, para meditar em Deus. É um dia especial para adorar a Deus, para observância das suas criações, meditar na sua palavra. É um dia para focar mais nele. Qual é o real significado de guardar o sábado? Pode falar o que vocês acham, e aí depois a gente vai discutir. Cumprir a lei de Deus, já que ele falou, porque ele deixou na Bíblia, para que nós pudéssemos seguir. Então, isso é uma lei que ele deixou para nós. Eu acho que o real significado do sábado é que, assim, Deus, como Ele criou o mundo, os céus e até em 6 dias e no 7º dia descansou, é também para que nós possamos descansar do nosso dia a dia de trabalho e nos focarmos somente nele. Certo. Segunda pergunta, já que vocês falaram isso, agora eu quero saber o que significa para você o sábado. Para mim, o sábado significa um dia de descanso, um dia de meditação e um dia para fazer coisas boas. Coisas boas assim, que sejam voltadas a Deus, como boas ações, levar alimento para alguém. Um dia, como eu falei, para a gente focar mais nessas coisas de Deus. A gente já deve focar diariamente, ao longo da semana. Mas o sábado é especial e deve ser um dia realmente mais focado a Deus. O sábado para mim é um dia que separo para me dedicar mais a Deus. Lembro do amor dele por mim e uma das respostas desse amor
é esse presente que Ele nos deu, o sábado. Pode dar exemplo de o que você faz no sábado, né? O que ele significa para você? Vocês já falaram do que está escrito na Bíblia, e para vocês? O sábado, né? Eu tiro um dia, como já diz na Bíblia, um dia de descanso, né? E eu faço coisas que eu não faço de costume nos dias da semana. Eu pego o sábado e, tipo assim, na semana eu não fico com tanta coisa da igreja, não fico fazendo tanta coisa da igreja. Já no sábado eu prefiro me dedicar mais a isso e também ter um descanso, porque já que o sábado é o dia do descanso, né? Eu também tenho um dia do descanso. Sábado para mim é um dia especial que eu guardo mais a ficar em comunhão com Deus. Bom, no sábado que eu faço mais de diferente, algo que eu amo fazer, na verdade, é me desconectar do mundo e me concentrar em coisas tipo ler a Bíblia, ou eu vou até mesmo no Centro Histórico, que é um lugar que a gente vai lá, um ponto turístico aqui muito lindo, que dá para descansar e refletir. Pronto. Outra pergunta. Se você fosse colocado numa situação que você tivesse a oportunidade de defender a lei, e principalmente o 4º mandamento, o sábado, quais os versos bíblicos que você escolheria e como você usaria? Dê exemplo aí de um verso que vocês escolheriam para defender o sábado. Eu escolheria esse mesmo que foi citado aqui no texto-chave. Mais alguém? Já que diz que não pode ser alterado nenhum tio ou nenhum i. Usaria Mateus 5,18 e Êxodo 28 ao 10, porque fala que não sairá nada da lei de Deus até que ela se cumpra, e também fala sobre o 4º mandamento. Eu pegaria Gênesis 2, de 1 a 3, pegaria Êxodo 20, do 8 ao 11, pegaria, acho que é Isaías 20, 20, ou Ezequiel 20, 20, eu posso estar confundindo aí, Mateus 5, 17, muitos, para falar sobre o sábado eu pegaria até aqui bastante. E eu usaria meio que, tipo assim, meio que numa ordem, né? Tipo assim, primeiramente eu mostraria Gênesis, porque eu acho certo, né? A gente mostrar que, tipo, desde a criação, Deus já tinha, né? O sábado, ele santificou e guardou o sábado. E depois, assim, sucessivamente. Aí eu usaria depois Êxodo, depois, sei lá, Mateus, né? E falaria que mais detalhadamente sobre o sábado, porque as pessoas veem muito o sábado como um dia que, como se fosse um fardo, eu não posso fazer nada no sábado, sendo que, né, quem entende realmente a verdadeira essência do sábado sabe que não é bem assim, que o sábado ele é um dia maravilhoso e muito importante para todas aquelas pessoas, né, que querem seguir a Cristo. Aqui em Êxodo 20, o versículo 8 e 9 diz assim: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Eu usaria esse verso para defender, né? Se eu estivesse em uma situação em que as pessoas ficassem me perguntando, eu acho que eu usaria esse verso. Eu vou falar o verso que está lá em Gênesis 2, 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizará. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizará na criação. Esse verso ia ser para eu defender o sábado. Agora preste atenção nessa história aqui que eu vou contar, que eu achei, né, para vocês. Numa terrível prisão tailandesa, um homem enfrentou uma situação deplorável. Sem sistema de aquecimento ou ar-condicionado, sofreu racionamento de comida e água e, como resultado, ficou desidratado e desnutrido. No entanto, foi nesse momento de grande sofrimento e angústia que o Senhor o convenceu a respeito do sábado. Mesmo diante das condições miseráveis da prisão, esse homem, pelo poder do Espírito Santo, abriu o coração a Deus e aceitou a verdade. Apesar de não ser cristão na ocasião em que foi preso,
teve a certeza de que agora estava salvo pela sua fé em Jesus Cristo. Como resultado da sua fé, o homem sentiu o desejo de guardar todos os mandamentos, inclusive o sábado. E assim ele fez. Se ele pôde encontrar uma maneira de guardar o sábado em meio à opressão e à violência da prisão, o que a gente diz de nós mesmos? A atitude desse prisioneiro realmente nos faz pensar na insignificância de alguns pensamentos que às vezes cruzam nossa mente como: tomara que o sábado termine logo para que eu possa assistir filme, para que eu possa jogar bola, né? Mal posso esperar a hora do pôr do sol para que eu possa sair para me divertir. E a gente vê quão fútil são esses pensamentos se comparados à atitude desse prisioneiro. E, falando nisso, eu vou ler aqui para vocês Isaías 58, 13 e 14. Se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor disse. Aí, a outra pergunta que eu faço para vocês, pegando o gancho na história, pegando o gancho nesse verso: por que algumas pessoas veem o sábado como algo positivo, enquanto outras acham que é um fardo ou algo que não é necessário mais guardar? Porque algumas sabem o verdadeiro significado do sábado, enquanto outras não sabem, e, por isso, acham chato e querem fazer suas próprias vontades, deixando as vontades de Deus. Bom, aquelas pessoas que realmente são sinceras e querem buscar realmente cada vez mais se apegar com Deus, elas veem o sábado como algo positivo porque ele oferece muitos benefícios. Ele é um dia que você, se você realmente quer guardar o sábado, ou seja, você não vai trabalhar. Ou seja, você vai ter tempo para dedicar às coisas de Deus, você vai se fortalecer mais espiritualmente, porque eu falo por experiência própria, porque o sábado, ele se tornou cada vez mais importante para mim. Eu realmente também no começo via como um fardo, porém ao longo do tempo eu fui entendendo o que é guardar o sábado verdadeiramente, e ele foi muito importante porque teve sábados que eu simplesmente dedicava praticamente só para ficar lendo, e aquilo foi me fortalecendo cada vez mais espiritualmente. Então, para mim, ele é algo positivo, e para muitos cristãos aí, eu sei que também é, mas para alguns ele é como se fosse algo negativo, porque as pessoas pensam: eu poderia estar fazendo tanta coisa, mas ficar o dia todo só, né, negócio de louvando a Deus, e as pessoas pensam, né, nisso como se fosse um fardo, como se fosse algo ruim. Bom, eu acho que é porque as pessoas não sabem aproveitar o sábado do jeito certo. Tipo, alguns vícios mesmo tomam tão conta delas que elas não conseguem mais se desprender ou ficar sem aquilo. Um bom exemplo: do celular, da TV, da tecnologia. As pessoas não conseguem ficar sem, nem mesmo no sábado. Também tem questão de que as pessoas gostam muito de, vou dar um exemplo aqui, comprar. E no sábado diz, né, que não podemos comprar no sábado. E algumas pessoas que têm meio que um vício em comprar as coisas não gostam e acaba desrespeitando a lei de Deus. Tipo, tem gente que acredita até no sábado, mas não quer deixar o seu trabalho, suas coisas rotineiras, né? Então, Jesus, ele revelou com clareza que o sábado foi feito para o homem. Em toda a Bíblia não tem uma passagem que, se interpretada corretamente, anula a guarda do sábado ou da lei de Deus, né? Que é os 10 mandamentos. Na ocasião que Paulo falou que não devemos ser escravos da lei, ele simplesmente estava se referindo às pessoas que pensavam que para ser salvas eles deveriam guardar a lei. A Bíblia ensina que não somos salvos pelas obras, mas pela fé. No entanto, a Bíblia também ensina que a fé sem obras é morta.
Então precisamos das duas a fim de manter o relacionamento sólido com Cristo. Não importa o que as pessoas falem, Jesus disse que todas as letras que não veio para destruir ou anular a lei, mas sim para cumprir. E isso inclui o sábado. E aí a gente lembra que se você tem 10 mandamentos, você diz que é cristão, você diz que acredita na Bíblia, e você diz que guarda os mandamentos, mas só não guarda o sábado, no caso, né? Que a gente está falando do sábado, então você está mentindo. Primeiro que você está mentindo, que você não guarda os 10 mandamentos, porque em nenhuma parte da Bíblia fala do domingo, né? E para as pessoas que falam que o sábado foi abolido porque era só para judeu e não sei o que, Jesus também guardava o sábado, e Jesus falou lá no Novo Testamento, Mateus diz também que ele fala que se tirar, ou não pode tirar, não pode nem pôr, ele não veio para abolir, ele veio para cumprir, por aí vai. Então, muitas pessoas dizem, sem base bíblica, que o sábado foi abolido quando Jesus morreu na cruz, né? Então, assim, eles ensinam que aqueles que insistem em guardar o sábado são, na verdade, legalistas que estão presos à lei. Acreditam, no entanto, que todos os outros mandamentos fazem parte da nova lei, como eu falei, né? Por quê? Porque eles alegam que o sábado é a única lei cerimonial dos 10 mandamentos. Se realmente fosse o caso, por que foi colocado no coração dos 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus? Lembra que Deus deu as pedras, né, a Moisés, e ele mesmo escreveu lá, ó. E se você prestar atenção, o 4º mandamento foi o que foi santificado e abençoado por Deus. Aí, no verso-chave da gente aí fala, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então a lição dessa semana, ela apresenta um dos versos mais convincentes a respeito da imutabilidade da lei de Deus. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Qual é o outro verso que poderia ser mais claro do que esse? Se alguém quiser abolir os mandamentos da lei de Deus, o que vai fazer com esse verso? Em outras versões está escrito que nem o J ou tio deve mudar disso aí. Então isso significa que não tem absolutamente nenhuma mudança nos mandamentos que o próprio Deus nos deu. Provérbios 35:6 fala que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia, e nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Pensa que forte é isso aí. E mesmo diante de tudo isso que a Bíblia fala, da importância a respeito do sábado, a gente corre o risco de nos esquecer facilmente de sua praticidade. Inclusive, nos versos de impacto, a gente tem 3 versos aí que a gente vai ler agora, né? E fala dessa imutabilidade da lei, né? Então, vamos começar aí por Tiago 2,10. O que diz em Tiago 2,10? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2, de 20 a 24. Lá em Tiago 2, do 20 a 24, diz assim: Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obra és morta. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Colossenses 2,8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então aí, qual foi desses versos aí que chamou mais atenção de vocês e por quê? Meu, porque, se eu tropeçar em só um mandamento, eu vou ser culpado por todos.
eu gostei do de Colossenses 2:8, né? Porque fala que para justamente a gente não ser enganado pelas tradições dos homens e pelas filosofias são passadas, né, pelos homens, que não é segundo ao que Cristo descreveu, né, sobre a lei e tal. Esse texto me chama a atenção porque desde lá, né, a própria Bíblia já fala que há de aparecer pessoas que vão querer tentar nos enganar, mostrando tradições e as filosofias dos homens e tal, e que não tem, né, nexo com o que está escrito, né, devidamente na Bíblia. E é por isso que eu achei o mais legal, né, porque já nos avisa que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está ouvindo, a gente deve realmente estudar a palavra de Deus para realmente saber a verdade. O verso que eu mais achei interessante foi Colossenses 2:8, porque fala que muitos poderão nos enganar com as mentiras do mundo, fazendo com que nos esqueçamos de Deus. O verso que Dudu falou foi muito forte, né? Porque, tipo assim, se você, como ele já mesmo disse, se você errar em um, meio que você é culpado por todos os outros, entende? O verso que eu achei que mais me chamou a atenção foi o meu, porque ele nos adverte dos falsos ensinamentos da divindade de Cristo. Colossenses 2:8, né? Sim. Então, todos esses versos, eles falam da importância de obedecer a todos os mandamentos de Deus e o cuidado para não seguir essas tradições humanas. Eu pergunto aqui para vocês já foram forçados a fazer alguma coisa que não queria? Uma caminhada longa, né? A mãe de vocês fala assim, vai lá não sei aonde e, por exemplo, você mora aqui, para quem mora em Cabralha, você mora no campinho e manda você lá para Nova Cabralha a pé. E aí? Vocês se sentiriam cansados? Sim, eu me sentiria. Você ia e voltava de Nova Cabralha a pé, dá uns 8 quilômetros. 5 quilômetros por aí. E aí? Vocês iam se sentir cansados? Eu ia me sentir. Vocês não poderiam parar, a caminhada era direto. Vocês só poderiam parar na volta. E aí? Como é que vocês se sentiriam? Olha aí. Cansada, sobrecarregada. Ia ficar com um pouco de raiva também, né? Porque quem é que merece andar isso tudo? E quando você finalmente conseguisse descansar, como você se sentiria? Aliviada. Aliviado. Então, eu fiz isso aqui de propósito. Por quê? Porque essa é a razão pela qual Deus nos deu o sábado. Na semana, a gente fica tão sobrecarregado com tudo que a gente não presta atenção nas belezas de onde a gente passa. Às vezes tem um animalzinho de estimação, tem uma formiguinha. Vocês já pararam para observar as formiguinhas na parede carregando comida de um lado para outro? Né? Passarinho no céu. Então Deus sabia que a gente precisaria de um dia para dar um stop ali e parar de tudo e voltar para Ele. Porque na semana a gente, infelizmente, né, a gente querendo correr atrás de coisas, né, a gente tem contas para pagar, os pais de vocês trabalham, tem impostos, tem tanta coisa que a gente precisa trabalhar. E às vezes a gente trabalha muito para dar uma qualidade de vida para vocês, que a gente fica cansado e às vezes nem a Bíblia a gente pega, nem com Deus a gente fala direito. Então, essa é a oportunidade do sábado. O sábado, então, o real motivo de Deus ter criado o sábado é para adoração. Adoração a quem? A Ele e tudo que Ele criou. Nós, né, ajudar as pessoas que a gente não tem costume de ajudar na semana, a gente passa batido. Quando chega no sábado que tem uma ação, que a gente vai, a gente sente o coração quase transborda de alegria quando a gente ajuda alguém, é ou não é? E vocês podem, se eu abrisse aqui, vocês poderiam citar várias coisas que a gente pode fazer por alguém no sábado. Então a pergunta é, se Deus disse que não mudaria nada na lei até que tudo se cumpra, se Ele fez o sábado pra gente, né, por que as pessoas tratam o sábado com tanta indiferença, desprezam e até ridicularizam? Tipo, eu conheço uma pessoa que sabe que o sábado é o dia do Senhor,
mas não segue por causa do trabalho, com medo de perder o trabalho. Porque muitas pessoas não sabem da importância do sábado, assim, não ligando. Com isso, muitos acabam ridicularizando por acharem que não é importante, o que é errado. Bom, aquelas pessoas que realmente são sinceras e querem buscar realmente cada vez mais se apegar com Deus, elas veem o sábado como algo positivo porque ele oferece muitos benefícios. Ele é um dia que você, se você realmente quer guardar o sábado, ou seja, você não vai trabalhar. Ou seja, você vai ter tempo para dedicar às coisas de Deus, você vai se fortalecer mais espiritualmente, porque eu falo por experiência própria, porque o sábado, ele se tornou cada vez mais importante para mim. Eu realmente também no começo via como um fardo, porém, ao longo do tempo eu fui entendendo o que é guardar o sábado verdadeiramente. E ele foi muito importante porque teve sábados que eu simplesmente dedicava praticamente só para ficar lendo, e aquilo foi me fortalecendo cada vez mais espiritualmente. Então, para mim, ele é algo positivo e para muitos cristãos aí, eu sei que também é, mas para alguns ele é como se fosse algo negativo, porque as pessoas pensam, eu poderia estar fazendo tanta coisa, mas ficar o dia todo só, né, negócio de louvando a Deus, e as pessoas pensam, né, nisso como se fosse um fardo, como se fosse algo ruim. Muitas pessoas, né, seres humanos, em geral, elas têm medo de perder as coisas para ver se consegue outras. Tipo isso, entendeu? Eu acho também que as pessoas tratam muito o sábado com indiferença também, por causa que elas não conseguem largar, como eu tinha dito antes, os seus próprios vícios. Aí elas se tornam dependentes daquilo e não conseguem mais parar. Exatamente. E às vezes não querem, justamente o que você falou aí, elas preferem ficar ali na vidinha delas, né, fazendo tudo que elas querem e precisam, do que obedecer a Deus. Só que, para essas pessoas, eu tenho umas falas aqui, né? A guarda do sábado é tão importante que ela se tornará no futuro sinal entre os que obedecem a Deus e os que seguem os mandamentos dos homens. Talvez você se pergunte, mas não existem fiéis seguidores de Deus nas igrejas que não guardam o sábado? Sim, existem. E Jesus diz a respeito deles. Fala assim em João 10,16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O que ele está falando? Infelizmente, lá atrás, a guarda do sábado, a galera preferiu seguir a igreja católica e deixar o sábado para lá. Só que Jesus falou, olha, tem pessoas em todas as igrejas que são fiéis. E no final ele vai reunir todas elas e a gente vai ver que não era só a gente adventista que guardava o sábado. Tem muita gente que ele vai chamar, que vai ouvir a voz dele e vem e guardava principalmente o quarto mandamento, que vai ser o diferencial entre quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então assim, aí falando assim, como as ovelhas terão apenas um pastor? A resposta é, se existem cristãos verdadeiros em todas as igrejas. Eles acreditam que Deus estabeleceu o domingo como dia de guarda. O Senhor aceita sua sinceridade e integridade, mas quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for iluminado em relação ao sábado verdadeiro, todo aquele que transgredir a ordem divina a fim de obedecer ao ensino de Roma estará por meio desse ato honrando o papado acima de Deus. Isso está escrito lá no livro Os Resgatados, página 230. Em outras palavras, o que Ellen White está dizendo aí? Que todos terão a oportunidade de conhecer e escolher a verdade. E é uma boa ideia começar a valorizar e aproveitar ao máximo a liberdade que ainda temos para adorar a Deus nesse dia especial, porque vai chegar uma época que a gente sabe que a gente vai sofrer perseguição por causa do sábado e a gente vai ter que escolher. E a gente sabe que tem vários versos aí
que diz lá, né? Que o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado. Se vocês quiserem procurar aí, eu separei uns versos aqui, ó, Mateus 2:28, Isaías 58, de 13 e 14, e o Mateus 5, de 17 e 19. Aí, a gente já falou dos versos de impacto, já falou que o sábado é o dia de adoração, e eu queria fazer uma pergunta que me chamou a atenção na sessão flash, na sessão de quinta-feira, né? O que aconteceria de diferente do que vemos hoje se todo mundo tivesse guardado o sábado desde o início como Deus pediu? Acho que se todos guardassem o sábado, seríamos mais felizes, faríamos mais a vontade de Deus, seríamos pessoas melhores, não haveria ídolos. Eu vejo que, tipo assim, as cidades ficariam bem desertas, sabe? Todo mundo, eu acho que normalmente iniciaria seu sábado em casa, os comércios todos fechados e as igrejas cheias, né? Bem cheias, porque como é um dia de sábado, um dia de adoração a Deus, tanto que o sábado é o dia que mais tem gente na igreja, e eu acho que até em todas as igrejas adventistas, até na verdade. E seria bem melhor, né? Porque com certeza teria mais pessoas cada vez mais ligadas a Deus, porque realmente guardar o sábado é muito bom. Você conhece cada vez mais a Deus, é bom porque é um dia que você realmente foca nas coisas dele, se você guarda, né, conforme a vontade dele, e vai te fortalecendo, né, cada vez mais espiritualmente. Então seria bem melhor se todos guardassem o sábado. Deus ia voltar, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem mais? Eu acho que o índice de pessoas com estresse iria diminuir bastante. Gente, vocês não sabem quanto é bom guardar o sábado. É tudo de lado, assim, do seu dia a dia que é estressante, você fica de boa. Por que eu falei dessa sessão flash? A gente quase não lê essa sessão flash, mas presta atenção aí, vocês que estão ouvindo a gente e os meninos aqui. Se todos, ao longo das eras, tivessem guardado o sábado, isso os teria levado ao Criador como alvo da sua adoração. Nunca teria existido um adorador de ídolos, um ateu ou um descrente. A guarda do sábado é um sinal de lealdade àquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A mensagem que ordena as pessoas adorarem a Deus e guardarem seus mandamentos as chama de maneira especial a observar o quarto mandamento. Então, quanto menos a gente conhece um assunto, mais a gente considera complicado. Vocês já perceberam como a prova da escola sempre fica mais fácil quando você separa tempo para estudar? Então, com a Bíblia, acontece do mesmo jeito. É bem provável que você ache a Bíblia complicada de estudar, mas se você parar, você tirar um tempo, você orar a Deus, para você conhecer os assuntos da Bíblia, até você mesmo pode ajudar outras pessoas a ver a verdade do sábado. Então, assim, a gente está chegando ao final aqui do podcast, e a última pergunta que eu quero fazer aí para vocês é o que você mais gostou, o que mais te chamou a atenção na lição dessa semana? Gostei da lição, porque nos mostra como o sábado é importante e quão importante é guardá-lo. Gostei dessa lição porque aprendi, né, mais um pouco sobre o sábado, um pouco mais da sua importância, da relevância dele em nossas vidas, o quão importante ele é para um cristão, porque é muito importante ter um dia assim que a gente possa realmente meditar e focar nas coisas de Jesus. E é isso. Sobre a guarda do sábado, né? Me ensinou coisas que eu não tinha tanta sabedoria, né? Não tinha tanta experiência no assunto. E depois de estudar essa lição, eu aprendi coisas novas que eu posso passar para outras pessoas. Eu aprendi nessa lição também, algo que foi, na verdade, algo mais foi reforçado ao estudar essa lição, é que o sábado pode fazer muito bem para qualquer ser humano, a guarda dele.
pode te fazer bem tanto fisiologicamente, psicologicamente. Porque as pessoas necessitam de um tempo para descansar. Eu aprendi que se eu pecar em só um mandamento, eu vou estar pecando em todos. Exatamente, Dudu. Não adianta nada você guardar 9 e deixar um de lado. E aí, vocês que estão assistindo aí, ó, pode procurar aí na Bíblia onde é que fala que o domingo é o dia de guarda, porque vocês não vão encontrar. Inclusive, se vocês fizerem, dá um Google aí, façam uma pesquisa como foi mudado do sábado para o domingo. O Papa simplesmente falou que a Igreja Católica, né, tinha autoridade dada por Deus e ele falou. Primeiro, ele reconhece que o sábado é o dia de guarda, mas que a Igreja Católica, né, por autoridade de Deus dada a ela, mudou o sábado para o domingo. Por quê? Porque foi o dia que Jesus aconteceu a ressurreição de Jesus. Simplesmente por causa disso. Mas se você tiver coragem de perguntar a um padre católico, isso aí, eu tenho certeza que ele vai te responder. E do jeito certo. Então, quem tem amigo aí, ó, católico, pode perguntar para ele. Fala assim, ó, desafie ele. Fala assim, ó, vai lá no padre e pergunte por que foi mudado o sábado para o domingo. Já vai com essa pergunta aí. Não é para confrontar ninguém, não. É para vocês aprenderem. Então, estudem a Bíblia, galera. Parece complicado à primeira vista, mas cada vez que você conhece mais um pouco, você quer descobrir mais coisas. Essa semana eu sei muito a respeito do sábado, mas essa semana eu achei foi coisa, viu? Até no Catecismo Católico eu fui vasculhar lá, porque aqui não dá tempo de falar tudo, mas procurem lá, ó, Catecismo Católico na internet, vai abrir a página e lá fala que a Igreja Católica mudou do sábado para o domingo o dia de guarda. Então a gente está finalizando por aqui. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e Deus te abençoe.